Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilhas, sobre caminhos. E hoje eu vou trazer um assunto que parece que foge um pouco dos assuntos que eu falo aqui, mas na verdade ele é a base de todos os demais assuntos que eu falo. Porque eu falo de carreira, falo de profissão, falo de caminho, mas falo de educação. Eu trago muita gente de educação aqui, Sheila, vou te apresentar daqui a pouco. E não dá para falar de educação, não dá para falar de carreira sem falar de leitura, né? Do hábito da leitura, que é algo que nós vemos perdendo nos últimos anos. Eu vou contar um pouco sobre isso. E eu estou falando aqui com a Sheila, se eu errar o nome, você me corrige, Osvat, que nós vamos conversar sobre clubes do livro. Mas, antes de tudo, eu quero te conhecer e eu quero que você me conte a sua história. Quem é a Sheila, como que a Sheila chegou, como que ela trabalha com leitura, com educação, com biblioteca. Então, qual que é o caminho que te trouxe até aqui? Vamos lá. Tentar ser... São 46 anos para resumir. Quantos minutos a gente tem? 46 minutos? Pelo menos um minuto por ano, exatamente. Eu sou uma mulher com deficiência de 46 anos. E daí a gente já tem vários contextos embutidos nessa fala. Sim. Tenho 3 filhos, já são adultos. E eu sou de São Paulo. Eu venho para Ribeirão Preto em 2003. E vou trabalhar em outros espaços, chego a trabalhar na TV, depois venho trabalhar no Senac, onde eu trabalho hoje. Né? Então a educação está aí já dentro do nosso tema. Dentro do tema desde 2008, finalzinho de 2008. Dentro do Senac eu trabalho no atendimento, depois vou para a biblioteca, mas não é a biblioteca que faz com que a leitura seja o meu caminho. Quando criança eu gostava de escrever e fui descredibilizada. Que é um erro que a gente comete com criança. Demais. A gente acha que falar para uma criança, para um adolescente, não é tão bom assim, não vai pesar. Sim. E a gente forma, o ser humano é formado desde o primeiro momento da sua existência, né? Não dá para acreditar que ela não tem idade suficiente para entender e vai passar. Não passa. Fiquei 10 anos sem escrever. E um dia, aqui em Ribeirão já, eu resolvo que eu vou voltar a me conectar com a escrita e com a literatura. Sempre tive muita dificuldade de ler. Tem que ler esse livro. Aí eu li a metade do livro e pedi para meus colegas terminarem de me contar, porque eu não tinha paciência de ler até o fim. Porque eu estava sendo obrigada. Sim, a leitura por obrigação ela é complexa. Né? E daí é uma coisa que a gente trabalha muito, e daí sim, dentro do meu trabalho CLT, a gente trabalha muito com os nossos jovens, porque eles vão procurar livro. Eu brinco muito, né? Jovem não lê. Os meus meninos não. Não fala dos meus meninos que os meus meninos leem. Sim. Só que é isso, a gente ensina eles a ler o que eles gostam. A procurar livros que se conectem. Comecei a ler o livro, não gostei. Não tinham coragem de dizer, estou devolvendo sem ler. Não gostou? Me fala que você não gostou. A gente procura outra coisa que tem a ver com você. Né? Então, vou me conectando novamente com a literatura, com a escrita, indo em encontros. Então, eu fui numa palestra do Menalton, depois eu fui da Cora Coralina, no Sesc, e fui olhando o escritor pelo lado humano. São pessoas que escrevem. E comecei a ler pessoas que eu admirava. Então, o primeiro livro que eu comprei no sebo, no meu processo de leitura, quando eu falo assim, não, vou me dar o direito de tentar novamente me conectar com a leitura, foi o livro do Jô, porque eu amava o Jô. Sim. Então, eu fui ler Xangô de Backstreet. Sim. Que é um trabalho de pesquisa fantástico. Gente, é maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Tanto que o filme eu assisti pela metade, porque eu falei, não, o livro é bem legal. Eu tenho esse problema. Eu não consigo assistir filme de livro que eu li. Mas alguns eu gosto. Então, quando eu assisti o filme do Feliz Ano Velho, que é muito, muito antigo, assisti VHS, eu olhei o filme e falei assim, gente, é exatamente como eu imaginei o livro. Ai, que delícia. Mas porque o livro leva para essa coisa da imaginação e às vezes o filme desaponta, às vezes. E ele tem que resumir, às vezes, uma história muito longa em 2 horas, né? Aí eu começo a me conectar novamente, fui fazer oficina de escrita, fui fazer amizade, fui fazer contato, conhecer pessoas. Só que eu olhava os livros que eu estava lendo e eu falava assim, nossa, eu não lembro de nada. Eu não lembro. Eu leio e parece que depois que acabou a última página, eu fechei o livro, acabou. Não está mais na minha memória. Eu falei assim, vou procurar clube de leitura para discutir o livro, para o livro ficar mais impregnado em mim. Sim. E começo a procurar alguns clubes, ainda sem frequentar, até para ajudar na curadoria da leitura. Sim. Quando você não sabe o que ler, esse clube vai ler tal coisa. Deixa eu ver se é interessante. Comecei a ler. E comecei a frequentar em 2017, comecei a frequentar o Leia Mulheres aqui na cidade. Para quem não conhece, o Leia Mulheres é um clube de leitura que tem no Brasil inteiro, que tem fora do Brasil.
E ele nasce com uma proposta britânica de uma mulher, Joanna Walsh. E ela fala assim, gente, eu só tô lendo homens. Durante um ano ela se dedica a ler mulheres escritoras. E ela cria uma hashtag, na época que hashtag era alguma coisa. E essa hashtag ela viraliza. E em São Paulo, a Juliana com 2 amigas fundam o Leia Mulheres. Que agora em Ribeirão está completando 10 anos. Então são 11 anos de Leia Mulheres no Brasil, 10 anos em Ribeirão, ininterruptos. Então começo a frequentar, começo a discutir literatura, e eu começo a ver a literatura de outra forma. Né? Começo a entender que eu estou, sim, absorvendo aquele conteúdo. Eu estou, sim, me conectando com aquilo. E em 2021, surge o convite para mim mediar, né? Se tornar mediadora com as meninas que estavam mediando. Porque a ideia é que o clube seja mediado por mulheres, é voluntário, a gente não ganha nada para isso e a gente só lê mulheres. Então tem essa volátil, né? De acordo com as necessidades das pessoas, elas ficam, elas saem, elas voltam. Sim, sim. Até por ser voluntário, né? Exatamente. E eu tô, desde 2021, divido o espaço com a Lohane, que media o clube comigo, também desde 2021. E acho que é isso. Não, você pulou um tanto de coisa, né? Mas tudo bem, vamos deixar as coisas que você pulou, porque eu acho que o tema leitura, e você falou algumas coisas que para mim chamam muito a atenção. Você falou a respeito da leitura, essa história da crítica ou né, de como a educação, né, como é falado para a criança sobre isso. E na hora que você estava falando, eu estava lembrando muito do meu filho pelo seguinte. Meu filho, desde muito pequeno, ele tinha uma capacidade matemática absurda. Assim, ele era muito pequenininho, a gente estava viajando, ele fazia conta de quantos quilômetros estava faltando. Eu falava, gente, de onde que ele tirou isso? E um dia, na escola, né, a professora começou a corrigi-lo, porque ele resolvia muito rapidamente, e ela, professora, mas como é que você fez? Aí ele falava, fiz de cabeça. Ela, não, tem que fazer de tal jeito. E ele foi perdendo o interesse pela matemática, porque ele foi dito para ele que o jeito que ele fazia estava errado. Né? E essa é uma coisa que está muito presente na nossa educação. Né? Existe um grande autor, um grande pesquisador sobre educação, que faleceu há pouco tempo atrás, o Ken Robinson, que ele dizia que, assim, que as escolas matam a criatividade. Né? O modelo educacional, não só no Brasil, ele é um inglês. As escolas no mundo como um todo matam a criatividade, porque você sempre traz o aluno para a mediocridade, ou seja, se ele se destaca em algo, se ele gosta de algo, você traz ele para o nível dos demais alunos, porque você precisa que todos estejam no mesmo nível. Né? E remete muito a isso que você falou, né? A leitura na nossa educação, aí trazendo para a educação brasileira, ela se torna uma obrigação. E aquilo que você falou, eu particularmente adoro alguns dos clássicos brasileiros que a gente acaba lendo, mas nem todos. Tem uns que você fala, meu Deus, que livro chato. Exato. Mas a gente se torna obrigado a ler e isso vai nos afastando da leitura gradativamente, né? Não, e a gente tem essa questão, né? A obrigatoriedade de gostar do livro X. Sejam eles os clássicos, os contemporâneos, né? Às vezes sai algum livro e a pessoa, nossa, o livro da minha vida, você lê, ele não te toca. Daí eu lembro muito, eu tenho aquela fala do Paulo Freire que eu amo, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Sim. Então tudo que a literatura te traz, ela vai se conectar com o teu contexto. Com quem você é, com o que você já leu antes, com o que você já viveu, com as coisas que você gosta. Então não dá para você colocar um livro como o perfeito para todos, porque não existe um para todos, né? Então a literatura ela precisa ser respeitada nesse lugar de flexibilidade, como é a flexibilidade humana. Então eu acho que o que estraga a literatura, o leitor, vamos dizer, o que estraga o leitor é a gente impor o que ele tem que ler e gostar, e o que ele tem que ler e não gostar. Tem escritores que quando alguém fala, eu li tal coisa, eu faço cara feia, eu falo, gente, você gostou. Segura, porque é respeitar o leitor. Sim. No lugar que ele é tocado. Isso tem a ver muito com o próprio conceito do conhecimento, né? O desenvolvimento do conhecimento é o seguinte, é te dado uma informação, ela em si só não diz nada, mas ela vai se conectar com aquilo que você tem de passado, aquilo que você já viveu. Então, o que eu aprendo, por exemplo, numa sala de aula, a professora Sibela é professora, eu também, ou você com seus, né, os meninos do Senac,
aquilo que eu falo para os alunos vai ser incorporado por cada um deles de uma forma diferente, depender da vida deles. Para mim, o grande exemplo disso, né, assim, naquela coisa da literatura que a gente vê na escola, que é obrigado a ler e tudo mais, vamos pegar 2 dos livros que talvez sejam os mais lidos aí na escola, né? Grande Sertão Veredas, né? Não li. E O Cortiço. Não li. O Cortiço eu sou apaixonado. Eu vou te dizer que eu já li O Cortiço umas 30 vezes, e todas as vezes que eu leio, eu amo aquele livro. Grande Sertão Veredas, eu não consigo chegar no final. É um parto para mim. Então, eu acho que vai muito disso que você falou, né? O Cortiço, para mim, ele fazia muito sentido, sempre fez muito sentido, porque, mal comparando, não estou dizendo que são exatamente o mesmo contexto, mas eu venho de um bairro muito pobre, e aquelas coisas que ele relata ali, não sei se você disse que não leu ainda, mas o que ele relata daquele bairro pobre, das pessoas, como as pessoas se organizam, como é o grupo social, qual é o papel de cada um dentro do grupo social ali, eu falava, gente, é isso aqui eu vivo, é a minha vida, e eu amo esse livro até hoje, sei ele quase de cor. Mas há alguns livros que nós somos obrigados a ler, eu falo, gente, que coisa horrorosa, né? Não consigo chegar até o final desse livro. E tem a questão, primeiro, 2 coisas, né? Tem a questão de que você lê o livro, não gosta do livro, as pessoas te impõem que tem que gostar, às vezes você não entendeu o livro fora do contexto. E se você gostou desse contexto do Cortiço por conta deste contexto, o livro Perifobia, da Lília Guerra, porque eu sou de periferia. E ela traz nesse livro a periferia com bons olhos. Sim. Os humanos que moram na periferia. Mesmo aqueles que estão inseridos dentro de uma vida mais deturpada, vamos dizer assim. Ainda há afeto, ainda há amor, ainda há construção, ainda há sonhos ali. Eu chorei o livro inteiro, é um livro fino, mas assim, de uma beleza que merece um palavrão. Deixa eu falar uma coisa para você que é interessante, porque assim, eu sempre fui muito ligado a leituras, eu sou apaixonado por ler desde muito criança. Eu venho, como eu disse, né, de uma família pobre, mas meu pai sempre, apesar de não ter tido a oportunidade de estudar, meu pai sempre valorizou muito a educação, todos os filhos dele são doutores e professores e tudo mais. E eu sempre fui muito apaixonado por leitura, tinha época que eu não tinha o que ler, eu li enciclopédia, dicionário, tudo mais. E muitos anos depois, quando eu comecei a dar aula, a minha dissertação de mestrado é sobre analfabetismo funcional. Ela não foi o que eu pretendia estudar, eu entrei para estudar uma outra coisa completamente diferente. Mas eu fui dar aula para os alunos de uma graduação e voltei no meu coordenador, no meu orientador, e falei assim, cara, as pessoas não sabem ler, as pessoas não entendem o que estão lendo, eles não são analfabetos, mas eles não entendem o que estão lendo. E ele falou, não, isso é um conceito chamado analfabetismo funcional. Por coincidência, apesar dele ser um doutor em administração, ele tinha um livro sobre isso, ele passou pela mesma coisa que eu, ele escreveu um livro sobre isso, o professor Daniel Moreira, que se chama Analfabetismo Funcional, o mal nosso de cada dia, e eu fui estudar isso, entre alunos de curso de administração. Então, eu peguei toda uma teoria que é americana, que fala sobre o analfabetismo funcional, e lá nas pesquisas americanas e canadenses, indicava muito a qualidade da escola como um indicador do analfabetismo funcional ou do alfabetismo funcional. E nós fizemos essa pesquisa aqui no Brasil, eu fiz com 700 alunos de curso de administração, um outro amigo meu do mesmo grupo, a gente criou um grupo, ele fez com alunos de contábeis, o outro fez na indústria. E por incrível, assim, não acho incrível, mas nós achamos algo completamente diferente do que os americanos acharam. Nós achamos que a variável que mais influenciava na capacidade da pessoa ser alfabetizada funcionalmente era a escolaridade da mãe. Olha que coisa, né? A gente não esperava isso. A gente só pôs aquilo ali como um dado, um dado da pessoa, né? Qual a sua idade, em que escola você estudou, tal coisa, qual a escolaridade da sua mãe, qual a escolaridade do seu pai.
De todas as variáveis, a que mais indicava um nível maior de alfabetismo funcional no adulto era a escolaridade da mãe. Aí a gente foi pesquisar isso. Por quê? Né? Porque a mãe é que estuda junto com o filho e cria no filho o hábito da leitura. E o hábito da leitura leva a mais alfabetismo funcional. Mas sem dúvida isso. Primeiro que quando eu não tinha tempo de ler, eu tinha que fazer o quê? Eu punha os meus filhos em volta de mim, cada qual com um livro. O tempo que eles conseguissem ficar presos ao livro lendo é o tempo que eu tinha para ler. Então, meus filhos hoje gostam de literatura, eles leem os 3, cada qual na sua área. A gente não tem essa de, você tem que ler isso, tem que ler aquilo. Alguns livros a gente até divide, mas eles têm seus próprios caminhos de leitura. Mas porque eu tinha que fazer isso. E hoje de manhã eu estava conversando com um colega sobre a importância da gente formar leitores na vida adulta. Sim. Porque a gente fala muito sobre formar jovens, formar crianças. Mas se o pai e a mãe não forem leitores, não entenderem a importância da leitura, no primeiro momento que a criança chega com o livro em casa, ela tira o livro da criança e fala para a criança fazer outra coisa. Vem me ajudar aqui, lava minha louça, me ajuda a lavar o quintal, dá banho no cachorro. Então, assim, a gente precisa que o ato de ler seja respeitado dentro de casa para que esse leitor tenha tempo de praticar a leitura. Sim. Porque se a gente achar sempre que a pessoa que está lendo ela não está fazendo nada, Sim. A gente não consegue fazer uma progressão nessa leitura. A gente não consegue transformar esse leitor de um livro para 2, de 2 para 3, que é outra coisa também. Que, a própria pesquisa de leitura fala, né? Você leu não sei quantas páginas no ano, você é um leitor. E muita gente acha que só porque eu leio um livro por ano não é leitor. Precisa respeitar também os processos de cada um e o tempo de leitura de cada um, né? Que é um indicador até ruim, né? Porque às vezes eu li e não entendi nada. Quantas vezes a gente passa por um livro e fala assim, deixa eu voltar 3 ou 4 páginas aqui, porque eu me perdi no livro. Quantidade de páginas lidas, tudo bem, é um indicador, mas não é o único e nem deve ser. Sim, até porque, assim, eu acho que tudo bem você não entender nada. Desde que você continue lendo. Porque você vai criando o processo mental de entendimento. Eu leio Clarice Lispector, eu leio Mia Couto e Chico Buarque, eu não entendo nada. Eu sei que eu amo ler, eu adoro o jeito que eles escrevem, mas do que fala? Não sei. Não sei. E vou continuar lendo. Li vários deles. Eu continuo lendo sem entender nada. Porque é uma leitura prazerosa. Sim. A combinação das palavras, as frases. Eu odeio frase de efeito. Eu amo. Amo uma frase de efeito, que é aquela frase que vai se conectar com você. Né, que você vai entender fácil. Que é a coisa da poesia, né? Muitas pessoas não entendem a poesia, porque falam, mas não tem sentido só para rimar. Mas, na verdade, existe uma música, né, que, por trás da leitura que vai te dar esse prazer, né, de ler. O texto tem ritmo, né? Exatamente. Eu lembrei agora que eu ia comentar e não comentei. O primeiro livro que eu peguei na mão, minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos. E ficaram as coisas dela. E ela tinha numa gaveta uma coleção pequenininha. E tinha Navio Negreiro, do Castro Alves. A primeira coisa que eu tenho memória de ter lido foi o Navio Negreiro. Um pedaço dele, não era completo, era um pedaço. E tem menos de um ano que eu fui com uma amiga num sebo e ela estava entregando um desses exemplares. Quando eu vi, aquilo fez sabe aquela, faz estrela de cima, aquelas conexões que você não sabe explicar. Falei, nossa, que louco, né? Era exatamente dessa coleção que eu tinha lido. Porque era sobras de coisas que a minha mãe fazia. E aí traz para essa coisa da leitura, né, como algo que te cria memórias, né? Eu tenho diversos livros, e aí, mais uma vez, eu gostei muito disso que você falou, que a gente não tem que julgar o que os outros leem, né? Quando eu era criança, a gente tinha acesso a muito pouco livro, né? Principalmente quem vem da periferia, é difícil ir até numa biblioteca, tal coisa. Então, eram as coisas que você tinha que, às vezes, alguém emprestava, ou às vezes a biblioteca da escola, e geralmente aqueles livros mais os clássicos, né, que as escolas cobram. E aí, à medida que você vai crescendo, né, você vai acabando descobrindo outras coisas. Então, teve momentos que eu gostava muito de livro, por exemplo, Agatha Christie, eu sou apaixonado, livros de ação, de guerra, tal coisa. Mas tudo isso vai construindo memórias. Tem alguns livros assim que eu me lembro perfeitamente do momento que eu estava lendo, de como eu me senti. Tem um livro que para mim assim, marcou muito a minha infância e que depois eu li ele junto com meu filho e meu filho gosta dele também, que é o Meninos da Rua Paula, né, que foi um livro que mudou a mesma coisa. Por que eu me identifiquei com aquele livro? Não sei se você já leu também. Não. Os Meninos da Rua Paula é um livro escrito por um polonês,
mas que ele conta a história de um grupo de amigos, né, os meninos da Rua Paulo, que conta o cotidiano deles, eles brincando, eles indo para não sei o quê, e eles brigando com o menino da outra rua, aquela coisa que a gente vivia, né, no cotidiano. Esse é um livro, por exemplo, que eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu li, todas as vezes que eu li. Então, eu acho que traz muito, é igual a música tem muito isso também, a música, né, de trazer memórias, né? Tem. Você falou de memória, é engraçado, eu tenho uma memória muito forte com a Moreninha. Sim. Não li. Por quê? Porque eu estava amando a leitura e eu ria. E a minha avó, com quem eu fui criada, falou assim, para de rir. Eu parei de ler. Então também é muito complicado, né? É muito complicado. Eu não tinha o hábito da leitura. Eu tive muito acesso a livro. Nunca me foi negado acesso a livro. Minha avó comprava livro, eu tinha os livros da minha mãe. O meu tio, ele é 11 anos mais velho do que eu e ele é professor. Ele fazia letras. Então tudo que ele tinha acesso na faculdade, eu tinha acesso por ele. Então eu li muita coisa que ele leu durante a faculdade. Coisas mais, não simplórias, mas mais simples, né? E que ele falava, olha, eu fiz um trabalho sobre esse livro, quer ler? Aí eu lia, né? Então tive muito acesso a partir disso, mas eu não tinha o hábito, né? Eu não porque era isso, eu não entendia que eu estava entendendo. Sim. Eu achava que eu estava lendo só por ler, porque eu não tinha onde. A literatura é uma prática muito solitária. Sim. Por isso que o clube de leitura é tão importante. Porque você descobre outras pessoas que fazem o que você faz, com quem você pode conversar sobre o que você leu. E isso faz a leitura crescer exponencialmente. Sim. Né? E as pessoas têm pontos de vista, enxergam, pelas vivências delas, elas enxergam coisas diferentes nos livros que às vezes você não enxergou e fala, caramba, não tinha pensado nisso. Sim. Tanto que a gente começa os clubes, quem gostou e quem não gostou. Porque tá tudo bem não gostar. Né? E daí você vai ter, eu não gostei porque essa pessoa era muito mimizenta, né? Tipo assim, tudo reclamava, tudo achava ruim. Eu já gostei porque ela achava tudo ruim, ela falava que ela achava ruim. Então, a gente vai gostar por pontos de vista diferentes ou não gostar por pontos de vista diferentes, mas a gente soma ideias. E o livro, ele ganha. E além de ser uma questão social também, os clubes de leitura, a gente tem recebido muitas pessoas, eu acabei de me mudar para Ribeirão, não conheço ninguém. Eu vim para cá para conhecer gente. E acaba ficando, às vezes não volta, às vezes vem 2, não volta de novo, depois de 2 anos aparece outra vez. Sim. A gente tem gente que vai sem comentar o livro, ela vai para ouvir o que as pessoas acharam do livro. Leu, mas vai para ouvir o que as pessoas acharam. Às vezes não tem nem ainda a segurança. Né? Então assim, é muito vasto o tipo de pessoa que frequenta o clube. E todo mundo é bem-vindo. E quando você faz um clube que todo mundo é bem-vindo, e todo mundo leu a mesma coisa, mas a partir de óticas diferentes, muito rico. Não, porque aí eu quero pegar nisso que você falou da questão da coisa social. Vou falar primeiro de Ribeirão Preto, mas vamos falar isso um pouco mais amplamente. Né? Eu e minha esposa e meu filho, nós moramos em vários estados do Brasil durante mais de 10 anos. A gente ficou morando 1 ano em cada cidade, basicamente. Então, nós já moramos no Rio Grande do Sul, já moramos em São Paulo, moramos em Campinas, em Atibaia, no Guarujá, moramos em Belém do Pará. E todos os lugares nos quais nós chegamos, com exceção do Sul, que também foi um pouco difícil, a minha esposa é extremamente social, uma pessoa extremamente social. E meu filho era muito pequeno, e criança faz amizade muito rápido, né? E nós sempre tivemos muita facilidade de criar grupos sociais. Mesmo que a gente fosse ficar 1 ano só, rapidamente a gente já tinha ali as pessoas com as quais a gente convivia. Nós chegamos aqui em Ribeirão Preto 2 meses antes da pandemia. Só isso aí já foi um complicador. E, segundo Ribeirão Preto, de todas as cidades pelas quais nós passamos, foi a mais difícil para a minha esposa. Eu estava na empresa, tinha lá os colegas de trabalho, mas foi a mais difícil para minha esposa fazer amizade. Né? Muito, assim, as pessoas são muito fechadas. Quando você fala isso para o Ribeirão Pretano, ele não acredita, ele fala, não, a gente não é assim. Eles julgam as pessoas que são de fora e tem sempre aquela coisa assim não a crítica, só uma constatação. Sempre aquela coisa assim mas onde você estudou, de que família que você é, aquelas coisas. Filho de quem? Filho de quem, exatamente. E ela acabou fazendo um grande grupo de amigos por um outro negócio que é o beach tênis. Né? E ela hoje organiza campeonatos de beach tênis. Quando você olha para o crossfit, né? Hoje nós temos uma amiga, a professora Elisa, né, que virou crossfiteira, que também é isso. Você vê que as pessoas estão ali muito mais pelo social. Não estou dizendo que ela não está fazendo exercício, mas ela está ali muito mais pelo social.
Isso remete a um negócio maior, que é assim, nossa sociedade, a gente foi se afastando cada vez mais das pessoas, né? A vida, essa sociedade líquida que o Bauman fala, né? Foi nos afastando muito das pessoas. E uma coisa que eu observo dos últimos 15, 20 anos para cá é que as pessoas têm buscado esses espaços de conviver socialmente. Eu acho que o Clube do Livro tem muito esse papel. Tem sim. A gente tem sentido isso por pessoas que escolhem. Hoje o Leia Mulheres ele acontece dentro da Biblioteca Sinha Junqueira. Sim, então, que é um lugar lindo, né? E é um espaço aberto, né? Todo mundo consegue acessar. Não tem uma restrição de acesso ali. Então a gente tem pessoas que estavam no espaço e ficaram para ver como que era e voltaram. A gente tem pessoas que vão porque souberam. Tem gente é isso, né? Uma troca. O espaço oferece participantes e os participantes oferecem pessoas que frequentam o espaço. E a gente ouviu muito isso. Pessoas que mudaram, pessoas que vieram para fazer mestrado por conta da USP, e pessoas que estavam passando, que acabavam construindo. A gente teve uma experiência, acho que uma das experiências mais ricas, assim, em termos de respeito e em termos de trocas que fogem do livro. Há uns anos atrás a gente tinha lido O Céu para Todos, que é uma história muito pesada, de questões de castas, né, e tal. E tinha uma pessoa que estava transitando por lá e ficou sem ter lido o livro, sem entender o que era um clube do livro. E a gente conseguiu, né, no caso, na hora da mediação, trazer ela. Então ela falava, porque aconteceu XYZ na minha vida e não tinha nada a ver com o livro. Aí eu procurava qualquer cena do livro e casava. Sim. E eu fiquei fazendo esse movimento. E ela foi embora antes do clube acabar, dando depoimento dela do quanto foi legal para ela, que ela tem vontade de ler mais, nananana. Ela saiu da sala onde nós estávamos, um olhou para a cara do outro, todo mundo começou a chorar e todo mundo estava com o mesmo sentimento de tirar um livro do bolso e entregar. Sim. Né? Então é a potência da literatura, né? A pessoa ela vai se entregar para aquilo de alguma forma. E o clube tem esse poder de levar a pessoa para a literatura também. Eu não tenho o hábito de ler, não consegui terminar o livro, vim aqui para conhecer. Aí a pessoa depois fala, nossa, vocês falaram tanto do livro que eu precisei ler. Né? Então, não existe uma regra e é uma troca muito rica. Né? Eu acho que é isso, é fortalecimento das bibliotecas, de autores pouco conhecidos, ou, somente no nosso caso, né, mulheres escritoras que muitas vezes são deixadas de lado. Eu acho que hoje isso tem mudado um pouco. Sim, né? A gente tem visto mais mulheres. O mercado editorial mudou muito, né? Também, porque assim... Eu vou dar um exemplo do que eu vivi. O primeiro livro que eu lancei pela Saraiva foi aquele ali, Não Deixe a Vida Me Levar. Esse livro foi lançado em 2009. É um livro sobre carreira, não é na literatura, né, mas é um livro sobre carreira. Era um momento em que você só publicava um livro por grandes editoras. Existia um processo gigantesco para você chegar lá. Né? Você tinha que mandar o seu original, ele ia ser avaliado, ele ia ser isso, aquilo outro, e tinha um processo inteiro, e basicamente eles faziam essa curadoria, era publicado aquilo que eles queriam, concorda? Depois, com a autopublicação, né, a Amazon e outros espaços que foram sendo gerados, você deu espaço a pessoas que não passariam, né, livros que não são comerciais nesse sentido, mas que têm muito conteúdo, e que deu um espaço para isso. E aí, gradativamente, o mercado editorial foi mudando, né? Tanto que hoje aconteceu o contrário, né? As grandes editoras, a maioria nem existe mais, né? Muitas quebraram, deixaram de existir. E hoje você tem muito essa coisa das pequenas editoras, aquelas editoras muito nichadas, né? Infelizmente, a gente sabe, eu já publiquei muitos livros, assim, no Brasil, você vender 300 livros já é muito, né? Já é... Você vender 1000 livros já é um best-seller, mas deu espaço a outras pessoas, né? Pessoas que não seriam vistas. E aí eu acho que mais uma vez, né? Na conversa que eu tive com a Sibeli, nós vamos regravar, né, daqui a pouco, porque deu problema, a gente falou um pouco sobre isso. Nós, no Brasil, temos essa tendência de falar, não, o Brasil não é preconceituoso, o Brasil não é xenófobo, o Brasil não é racista, não é sexista. Pra caramba, né? E assim, os espaços sempre foram ocupados por pessoas de uma determinada característica, né? Isso a gente vê muito, né?
com a publicação. Lógico, a gente tem grandes escritoras, né, muito reconhecidas na nossa literatura, mas eu concordo com você que os espaços eram bem menores. Sim, e assim, são várias questões aqui, né? As pequenas editoras, muitas delas têm dado golpe em escritores sem experiência, Sim. infelizmente. Cobram, né? Cobram, você é obrigado a vender 300 cópias. Isso. Você tem 300 famílias que você é amigo para vender, para garantir? Às vezes não. E se você não vender, você tem que comprar. E daí você fica com os livros parados em casa. Isso é muito complicado. Existem outras que não. Você faz um cartaz, né? E daí você vende aquilo que você vendeu, você compra. E aí dá certo. Tem essa questão. Amazon. Esses dias eu estava vendo um dado que eu não conhecia, de que saiu uma regra que você, enquanto autor, só pode publicar 3 livros na Amazon por dia. Porque as pessoas estão escrevendo livros na IA. Ah, sim. Então, assim... então, vamos criar uma categoria? Livros de IA? Não tem problema. Você quer escrever assim, escreve assim. Mas isso está sendo uma grande praga em tudo, Sheila. Sim. A gente estava conversando rapidamente aqui, antes de começar, sobre LinkedIn. Não dá mais para você pegar no LinkedIn. Todos os textos são de IA. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, isso está... O que me preocupa não é nem essa questão da IA. A IA está aí. E a uma hora as pessoas vão cansar dela também. Sim, e ela vai... a gente fala dos extremos opostos, né? Uma hora ela vai caminhar um caminho mediano ali. Nem tanto, nem vai ser usada para aquilo que ela deve ser usada. Exatamente. Só que acontece... Com tantos escritores, a partir dessas possibilidades que a tecnologia oferece, algumas pessoas estão sendo engolidas. Sim. E a gente não consegue acessar, elas não conseguem acessar o leitor. Né? Então, são movimentos muito complexos. Então, é valorizar o que a gente tem. E você falou de preconceito, né? Uma coisa que uma autora que eu amo de paixão, que é a Monique, ela fala assim, que toda vez perguntam para escritoras, para ela e para escritoras mulheres, né? O que da sua vida tem nesse livro? Para os homens não é perguntado. O homem pode imaginar, a mulher não. A mulher... E todo mundo tem dentro da sua escrita alguma coisa que é sua. Sim, que mas vem não de uma necessariamente. vivência. Mas não necessariamente é por conta das suas vivências que você é capaz de escrever. Parece que se a mulher só escreve a partir das próprias... E aí fica essa questão, né? Tipo, e aí? Quando que a gente vai respeitar o poder criativo de uma mulher? Ela tem que ser mirabolante. E ela pode escrever das suas vivências também, mas não deixa de ser literatura, não se torna menos importante, porque tem todo um processo de escrita ali. E o processo de escrita não é para qualquer um. Queria ter o ego de alguns homens escritores, que não escrevem nada, mas acham que são os Machados de Assis da nova geração. Você estava falando que eu estava me lembrando, tem um sketchzinho, um vídeo do Porta dos Fundos, fantástico sobre isso. No sketch tem um jornalista negro entrevistando um autor branco e o tempo todo ele fala assim, estou aqui com esse autor branco porque ele escreveu mesmo sendo branco e não sei o quê. E aí, qual é a piada, né? Quando é uma pessoa branca, ninguém fala branco, mas quando é um autor negro, quando é uma mulher, aí parece que você tem que colocar esse adjetivo para dizer quem é essa pessoa. Então, o autor, se ele for branco, é autor, mas se ele for negro, é autor negro. O autor, se for homem, ele é autor. Se for autor, ele tem que colocar esta mulher. Né? Então, parece que não é um espaço que você está entrando num espaço que não é seu. No livro Memórias da Plantação da Grada Quilomba, ela fala sobre a questão racial e tal, e ela fala muito que quando você fala fulano, negro, fulana, mulher, você fala que ela é escritora, ela é, mas coloca ela de volta no lugar da pessoa negra, da pessoa, da mulher. Então você pode ser escritor, mas você continua sendo aquele ser que socialmente é lido como inferior, né? Sim. E engraçado porque assim, é exatamente essa piada, né, do Porta dos Fundos, falando assim, não, eu sou um escritor, eu sou um autor, né, independente. E aí tem uma outra coisa, que eu vivi durante muito tempo isso, né, eu nunca... Os meus livros são todos livros ou sobre carreira ou livros acadêmicos. Então, eu não me apresento como autor. Eu sempre, todas as vezes que alguém me pergunta o que eu faço, eu falo, eu sou professor. E muitas vezes as pessoas falam, mas você é escritor. Mas parece, né, no Brasil, me parece assim, que tem um certo preconceito,
porque você só pode dizer ser escritor se você tiver um best-seller. E não é verdade, concorda? Concordo. Mesmo que você tenha escrito um livro que 200 pessoas leram, você é um escritor. Não, e ainda assim, a autorização do se dizer escritor vai da publicação. Será? Será que é só? Sim. Né? Hoje a gente tem blogs, a gente tem as redes sociais, a gente tem pessoas construindo muita literatura, seja ela, né, fictícia ou informativa, mas de alguma forma estão produzindo conteúdo, né? E daí essa pessoa só vai ser autorizada a ser o que ela é de fato quando tiver algo publicado vendendo numa exatamente. loja Parece que X. só se você tiver o seu livro na lista dos mais vendidos é que você pode Sim. ser. Deixa eu agora, voltando aqui para os clubes de leitura, deixa eu entender um pouco essa dinâmica, porque poucas pessoas conhecem, né? Não é um hábito tão grande no Brasil, vem se desenvolvendo. Como que você, que hoje está na curadoria disso, como que é feita a escolha desses livros? Qual é o que te direciona? Eu entendi que o grupo de vocês especificamente vai ler autoras mulheres, mas e dentro desse universo gigante, o que te leva a escolher um livro? Cada ano é de um jeito diferente. Tem ano que a gente faz uma votação, pede para os frequentadores sugerirem livros e os mais sugeridos a gente traz. Esse ano a gente resolveu dar uma volta ao mundo. Então, para cada mês a gente escolheu uma autora de um país diferente que não um país não tem Estados Unidos. Não tradicional. Né? Então a gente vai, esse mês, né, a gente está lendo uma autora israelense, com toda a problemática que tem, mas é uma autora que merece ser lida, porque né, as questões, acho que não podem ser... Você não pode misturar olhada pelo humano, né, o indivíduo pelo indivíduo, quando as questões são dessa ordem maior. Mês passado a gente leu Argentina, então cada mês a gente está lendo um país diferente. Tem uns 3 Brasil aí no meio, porque né, vamos valorizar as nossas, mas sempre pensando nesse lugar. Mas essa é a escolha desse ano. Aí a gente vai fazendo isso, tipo, um livro muito requisitado pelas meninas, às vezes durante os clubes, eu falo meninas porque infelizmente os nossos clubes de leitura são massivamente tomados por mulheres. Mas por que infelizmente? Porque a gente gostaria que os homens discutissem literatura nesse nível, né? Porque a discussão seria mais ampla. Sim. E às vezes é isso, o apoio em casa, os maridos apoiam as mulheres. Mas posso dizer uma coisa? Existe também e isso está, infelizmente, vamos falar disso na nossa conversa, com essa volta aí toda da questão da machosfera e tudo mais, existe um certo preconceito também com os homens vistos como intelectuais e tudo mais. É engraçado isso. Talvez vocês, do seu ponto de vista, você não entenda, mas eu entendo porque eu sempre fui muito de ler, e eu não gosto de futebol, né? Do outro lado, eu não aguento futebol, e eu gosto de ler e gosto de estudar. E isso é visto assim, as pessoas falam, isso não é homem, né? Traduzindo bem aqui. Então, esse espaço, não estou dizendo que não existe, lógico, mas não tem a crítica, como você disse, né? De às vezes ser a pessoa que a leitura não é vista como algo positivo. O meu filho outro dia desse comentou uma coisa que eu achei tão interessante sobre isso. Ele falou o seguinte: cara, eu fico bobo de ver meus amigos que fingem que não sabem. E sabem. Sabem e fingem que não sabem. Só para parecer que são legais. Dentro da escola, faz uma pergunta e fala assim, cara, eu sei que ele sabe isso, por que ele está perguntando isso? Mas é para parecer que não sabe. E isso é engraçado, né? Como isso é cobrado dos homens às vezes. Né? Eu acho que tem havido uma desconstrução. Sim. Eu falo assim, porque acaba que frequentam mais os clubes de leitura pessoas a partir de uma certa idade. Sim. Né? Então, os nossos jovens, eles não estão nos clubes de leitura. Né? Mas eu já presenciei eles jogando Uno e discutindo quem já tinha lido qual livro. Você já leu esse? Eu tô lendo esse, mas eu já li o outro. Então, assim, eles estão lendo. Eles estão. Mas talvez não tenha um clube de leitura para o que eles estão lendo. Eu vou te dizer, isso eu concordo com você. Assim, eu percebo claramente, lógico, eu estou fazendo um recorte muito específico aqui do colégio no qual meu filho estuda, tal coisa. Mas, neste contexto específico, nesse recorte,
as pessoas leem muito, né? E as meninas, em especial, leem mais até, né? Lógico, até pela própria idade, vai ser sempre aquele livro. Ou é o livro que a escola está mandando ler, ou é aquele livro do romance, né? Daquela coisa bem adolescente mesmo. Mas tudo bem, pelo menos está lendo, é o que eu falo. Sim. Dependendo do que esteja lendo, está lendo. Né? Eu vejo que tem mais uma vez, não é crítica, a gente tem que entender o que a pessoa lê, mas os mangás fizeram muita gente ler. Sim. E eu, particularmente, gosto muito do quadrinho, porque eu aprendi a ler lendo Cebolinha, né? Eu me lembro perfeitamente de ler, né? Aprender a ler lendo Cebolinha. Meu filho é um que, por exemplo, lê muito mangá. Ah, mas é outra... Mas não, ele está lendo, é o hábito da leitura, ele está com o livro na mão, né? Isso já traz... Então, tem um resgate, sim, da leitura entre os jovens. E hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Meu filho também gosta de mangá. Eu não tenho paciência para mangá. Mas ele ama mangá e ele lê mangá. E às vezes vira a noite lendo e é isso. Sim. E eles discutem. Discutem o que ele achou daquele personagem, daquele livro. Meu filho, esse caçula, ele leu... Não lembro que dessas séries também saiu. Eu tenho preguiça para ler série. Porque, tipo assim, eu terminei um livro, eu tenho que ler mais 10 para poder terminar a história inteira. Que dá desespero, eu tenho tanto livro para ler. E ele gosta, né? E daí ele estava discutindo comigo. Tem duas autoras que ele gosta e que elas resolveram fazer uma série juntas. Elas escrevem juntas, uma collab. Ele fala assim, nossa, é muito legal, porque fulana tem uma construção de personagem perfeita e a outra tem um enredo muito legal. E eu fico pensando, onde foi que ele começou a entender essa... Sabe, é muito rico o que eles fazem, né? E eles trocam entre eles, de fato. Numa mesa de RPG, eles trocam sobre literatura. Numa mesa de mundo, troca... Eles vão trocando em espaços que a gente não conhece, que a gente não acessa, né? E daí, com relação... Você falou do mangá, o que eu ia falar? Aí eu já perdi. Não, você estava falando desse que você falou que mais mulheres, né? É muito mais as mulheres que estão presentes nesse espaço. Eu lembrei de uma história, você falou assim, tipo, deles não quererem ler. Chegou um aluno, eu quero ler um romance. Mas eu não gosto de ler. Aí a gente foi lá na literatura e tal, e a gente escolheu um romance LGBTQIA+. Ele falou assim, mas eu não sei se eu vou dar conta de ler. Eu olhei pra cara dele, se fosse um boyzinho, você dava a segunda chance. Vai dar a segunda chance pro livro, sim. Aí ele terminou de ler o livro, veio, contou que ele tinha gostado muito e pegou outro. Sim. Então é entender também o seu público, né? Sim. Tem, que nem o pessoal lê quem é? Do Verity, Colleen Hoover? Chegou uma aluna, eu não quero mais ler. Os livros, elas são todos iguais. Porque todos começam assim, começa assim e termina assado. É tudo igual, é tudo a mesma coisa, eu não quero mais ler isso. É uma coisa que todo mundo tá lendo. Mas pra ela, era cansativo. Ela queria ler coisas diferentes. Então você vai entendendo, vai oferecendo. Eu sou uma pessoa, a gente brinca dentro do Leia que a gente lê muito drama. Essas coisas que estragam o emocional da gente. A gente tenta com todo carinho escolher os livros de coração, uma coisa mais leve, mas nunca é. Acho que o mais leve que a gente deu foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. O resto era tudo livro de desgraceira, de livro de que acontece umas coisas que a gente não queria que acontecesse. Então eu já vou perguntando, né? Você lê desgraceira? Você gosta de umas coisas assim, mais difíceis de ler, mais difíceis de engolir? Que eu consigo indicar. Eu quero romance, daí eu chamo alguém, porque não é minha praia. Sim. Então a gente vai trabalhando com eles. Hoje, na cidade, a gente tem dezenas de clubes de livro. Dezenas. Com temáticas distintas, com objetivos distintos. Mas eu desconheço um que é voltado para adolescente. Que é voltado para discutir o mangá, que é voltado para discutir essas trilogias. Tem espaço. Né? Você falou do RPG rapidamente aí. O meu filho faz, né, assim, o estúdio que eu tinha lá em casa, né, porque o estúdio do podcast era lá em casa. Quando eu mudei para cá, eu deixei o estúdio montado lá. E agora virou o estúdio do RPG dele, que eles gravam, eles ficam horas jogando, horas jogando. E o que é mais interessante, eu falei isso para ele, como ele é que cria as histórias, né, ele é o mestre, né, ele é que faz essa parte, isso ajuda muito ele a escrever. Ele passou a se sair melhor na redação, sim, porque ele escreve isso. Porque, na verdade, nada mais é do que a literatura, né? No sentido de que você está contando uma história, que você tem personagens, que você tem um enredo, que você tem... Né? Sim. No Senac, a gente tem um evento que chama Semana Senac de Leitura. É uma semana que a gente faz várias atividades voltada para um tema específico, cada ano é um tema diferente. E esse ano, um dos nossos professores do ensino médio
fez 2 rodadas de RPG baseado em Capitã de Areia. Então, assim, eles tiveram que construir como se eles fossem filhos dos personagens daquela história. Então, cada um foi tendo construído, conforme eles tinham mais habilidade, os personagens tinham mais poderes, detalhes, né? mais poderes, mais detalhes, mais contexto e tal. Mas foi muito legal, sim, né? Sim. Eu falo pro Theo, quando ele está escrevendo lá os RPG, eu falo assim, cara, você está escrevendo um livro, você pode transformar num livro, porque tem os personagens, tem o enredo, tem o que vai acontecer, tem um plot twist no final. Então, esse é um livro, né? Dá para você transformar. São formas, né, de se ler, de formas de se produzir literatura, formas de se produzir histórias. A gente veio da história oral, né? Sim. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. E aí é uma dúvida, mas que eu acho que ela faz sentido. Infelizmente, no Brasil, né, a educação e a leitura, elas, de certa forma, são, não vou dizer elitizadas, mas existe um recorte social, né? Você falou uma coisa lá atrás, e meu filho fala bastante isso também. Você falou assim, você chega a criança às vezes chega em casa com um livro e é tirado o livro dele. O meu filho está com 17 anos, mas ele faz parte de um projeto que chama Estudantes que Ensinam. Eles vão até escolas públicas, eles são de uma escola particular, mas eles vão até escolas públicas ajudar os alunos. E a primeira vez que ele foi, ele e a namorada dele fazem parte, hoje ele é um dos gestores, né, coordenadores do negócio, que eles foram e voltaram, o maior choque deles foi assim, tem meninos de 10, 11 anos analfabetos, mas na casa deles, né, não tem um pai para ajudar, não tem a mãe para ajudar. A escola é vista só como um lugar para ir comer, né, que é uma realidade. Quando a gente vem agora, né, porque você falou, é importante, o Clube do Livro, de certa forma, é criar o hábito da leitura no adulto, né? Também há um recorte social, ou você acha que o Clube do Livro ele abre para esse espaço para pessoas de outras... A gente está em São Paulo. Sim. O estado de São Paulo já é privilegiado. Né? Numa cidade pouco rica. Então, assim, como um amigo meu fala, né, 50% da literatura brasileira se consome em São Paulo. Então fica difícil a gente fazer esse recorte. Eu estou fazendo pós em literatura brasileira, e eu parei com um dado que eu não tinha conhecimento. Não é que eu não tinha conhecimento, mas que ele nunca me foi importante. Que é quando começam a ter os livros escritos de fato. A gente tem aí 300 anos de livros publicados. Sim. Né? E no começo era a Bíblia. Sim. Nada contra, mas é um livro. E não é todos os livros, né? Então, como que eu vou exigir que todo mundo tenha acesso a algo que foi possibilitado à humanidade há tão pouco tempo, né? Então a gente também tem que respeitar esse processo. Então eu estou falando de lugares que não tem escola com teto. Sim. Vou falar de livro, eu vou me importar com a história oral. Então respeitar os espaços e as suas especificidades, né? Vai ter gente que vai ter menos acesso, sim. Só que a gente tem crescido muito no sentido de que as bibliotecas hoje elas existem. Os bibliotecários são obrigatórios nas escolas para que as bibliotecas fiquem abertas. Então, tem algumas que se tornaram salas de leitura, que daí você não tem que deixar aberto o tempo todo. Mas a gente ainda tem as escolas, as bibliotecas públicas, né? A gente ainda tem alguma coisa sendo construída. Sim. A gente ainda tem alguma coisa sendo permitida. Eu vi uma matéria que eu achei sensacional. Um cara, ele tem uma lan house para jogo. Vi isso, eu vi. Fantástico. O cara troca resenha de livro por hora de jogo. E os meninos chegam correndo, não para ir jogar, para pegar os livros. Então eu achei aquilo fantástico. Então existem pessoas construindo possibilidades. Sim, perfeito. E daí eu acho que aí está a mudança, né? Você entender que nem todo mundo vai ter acesso. A gente tem o Mac Livros. Aquilo é riquíssimo em termos de possibilidade. Mas será que todo mundo tem um celular, um computador em casa? Não, né? Eu estou te falando isso porque, assim, isso vai num ponto atrás, né? A educação, e aí volto no Ken Robson de novo, né, que falava sobre essa história da escola matar a criatividade, a educação da forma como ela é, em vários países, no Brasil também, ela é um instrumento de segregação racial também. Né? Racial não, desculpa, social. Né? Vamos pegar no Brasil, eu converso isso muito com meu filho. Você acha que uma criança, um jovem,
que estudou o tempo todo em colégio particular, que teve livro em casa, que tinha computador em casa, que pôde, né, ter as melhores oportunidades. E do outro lado tem um que vai na escola para comer, porque que numa escola que não tem nem teto, que tem um professor que está lá pela boa vontade de estar lá, porque às vezes, né, não está preparado para isso. Você não está dando as mesmas oportunidades para essas duas pessoas. Né? E muitas vezes, aquele que mais oportunidades tem é o que menos se importa com o livro que chega nele. Não dá valor porque não... Porque não é importante, entendeu? Então eu acho que o recorte social ele existe nesse sentido de possibilidades, mas não é aí que você vai desenvolver o leitor. Sim. O leitor é aquele que tem interesse em ler, que para ler e respeita seu próprio ritmo e tudo mais. E às vezes a gente tem pessoas que têm todo o acesso do mundo e nunca foi num teatro, nunca assistiu, nunca teve... De fato, o acesso estava lá, mas nunca acessou. Você sabe que eu tenho vivido uma experiência muito interessante nesse sentido. Eu nunca tinha dado aula para adolescentes e esse semestre, desde o ano passado, eu me ofereci lá no colégio do meu filho para fazer alguns itinerários formativos com ele, fiz de oratória, de algumas outras coisas, e eu estou convivendo com adolescentes. E quando falou-se lá atrás da proibição do celular na sala de aula, eu fui contra. Eu falei, gente, que absurdo, né? A vida é digital e a gente quer que os meninos sejam analógicos. Mas agora, vivendo e vendo e acompanhando eles na escola, eu vejo como foi positivo você ver, por exemplo, os alunos dentro da sala de aula, eles estão prestando atenção, mas mais do que isso, no intervalo, eles estão interagindo. Eles não estão cada um enfiado no celular. Sim. Então você vê eles lendo, você vê eles brincando, você vê eles jogando, você vê eles conversando. E essa interação é fundamental também, né, nesse hábito. Porque eu vejo muito as pessoas lendo, né, os grupinhos ali sentados. Então, parece que não, mas a gente, e nós, eu falo isso de mim, né, gente? A gente chega em casa, está morrendo de cansado, você pega isso aqui e fica preso. Isso aqui não é crítica, tem coisas positivas, depende de como você usa. Mas a gente foi perdendo muitos hábitos. Foi. E a gente percebe que teve, sim, um momento de interação entre eles, por conta do celular. Mas, às vezes, eu acho que mesmo com o celular eles interagem. É muito engraçado, porque às vezes eles estão conversando com eles pelo celular. Então, tem suas nuances. Eu acho que as suas características muito próprias da geração que você ainda não consegue acessar. Não consegue. Quantas vezes eu estou na mesa com os meus filhos, eles estão mandando coisa um pro outro, e eu olho assim, gente. Eu falo. E aí a gente manda, comenta, mostra e comenta, olha, eu te mandei um negócio aí. E sabe, as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Né? E eu acho que, assim, para quem tem o celular, essas bibliotecas digitais, gratuitas, né? Tanto o Mac Livros como o Biblion, que é só de São Paulo, ele vai possibilitando, né? Os alunos, e eles não gostam de ler no digital. Eles chegam lá, tem tal livro. A gente, não, mas olha, aqui tem. Eu não gosto. Você sabe que eu ganhei isso do meu filho e eu adorei. Né? Eu adoro ler por ali. Mas eu vejo que os jovens não gostam. A maioria deles gosta do livro. Livro físico. E ficam na fila de espera e aguardam e pedem coisas. Tem uns que têm hiperfoco. Tinha um aluno, uns 2 anos atrás, que acho que ele leu tudo do Dostoiévski. Focou e foi. E assim, a gente brincava com ele. Lá vem ele, vai pedir um livro difícil de novo, que a gente não tem aqui. Daí a gente vai atrás de conseguir o livro para ele. Então, assim, a nossa biblioteca, assim, a Junqueira, né, ela ficou em 2º lugar no ano passado com a biblioteca mais frequentada e com o maior número de empréstimos do Brasil. Assim, a Junqueira realmente, assim, eu já morei em muitos estados do Brasil, realmente é um lugar muito vivo, né? Você vê grandes espaços como esse, São Paulo mesmo, você tem bibliotecas fantásticas, mas você chega lá dentro, ela é um lugar morto, né? E ela está constantemente acontecendo coisas, né? E a biblioteca, ela mudou esse perfil do silêncio e da leitura somente, né? Ela é uma biblioteca, um espaço cultural e social. A gente tive a oportunidade de conhecer a Biblioteca São Paulo, que foi fundada onde era o antigo Carandiru. O trabalho social que eles fazem lá é fenomenal, entendeu? É fenomenal. E eu acho que o clube de leitura ele tem essa função também, social, de acolhimento. Porque às vezes você percebe pessoas, troca profissional, troca social e às vezes é acolhimento também, porque você identifica alguém que precisa de ajuda, você consegue. Sim, eu acho que esse papel, né? Eu falei sobre outros
sobre beach tênis, de certa forma a gente busca esse convívio social, porque a nossa vida deixou de ter convívio social. Sim. As pessoas estão sempre correndo, a gente está o tempo todo correndo, sociedade da performance o tempo todo, né? E a gente precisa, nós somos seres sociais, nós precisamos de momentos nos quais a gente convive. Eu falo que assim, eu comecei o podcast há 1 ano atrás, você já deve ser, você, se não me engano, vai ser o episódio 131. E eu comecei o podcast para fazer network, né? Porque eu morava aqui em Ribeirão, mas a minha ideia era ir embora, a gente não tinha relacionamento. Eu falei, mas para mim a grande riqueza do podcast é que assim, nesse 1 ano e meio, eu sentei à frente de 130 pessoas e conversamos assim. Quantas vezes a gente conversa 1 hora, assim, olhando para o outro? É isso. Com os nossos amigos mais próximos, ponto, né? É pontual. E mesmo assim não é assim o tempo todo. Às vezes é pequenos... né? Fragmentos, né? Fragmentos. E tudo bem ser assim, mas desde que a gente faça trocas assim, sabe? Mais profundo. Mais profundo. Sheila, 1 hora que nós estamos falando. Você acredita? Acredito, eu falo bastante. Não, a gente fala muito. Eu queria abrir para você falar um pouco do Clube do Livro, chamar as pessoas, convidar, porque depois a gente faz um cortezinho e coloca nas redes sociais, falar onde que é, dias de encontro, o que vocês estão trabalhando, então que você convidasse as pessoas, depois a gente faz um corte. Eu vou abusar, então vou falar de 3 clubes do livro. Fala de todos que você quiser. Primeiro, né, convidar todo mundo para conhecer o Leia Mulheres. Quem tiver na sua cidade, se isso chegar em outras cidades, a maioria das cidades tem, então procurem pelo www.leiamulheres.br, acho que tá. Mas procura no Google, o Google vai te dizer. Sim. E daí lá você vai entender se na sua cidade tem. Aqui em Ribeirão a gente se reúne todo último sábado do mês, com exceção, acho que agora de maio, que não vai ser, e talvez agosto, não tenho certeza. A gente se reúne na BSJ, tem um Instagram lá, @leiamulheres_ribeirão-preto. BSJ, Biblioteca Sem a Junqueira. Isso, Biblioteca Sem a Junqueira. É que a gente não usa muito nome, a gente usa mais a sigla. Sim, muito chique. Questões que não vêm ao caso. Aí a gente se reúne lá todos os sábados, último sábado do mês, às 14 horas. Oh, meu Deus. Vamos de novo? Vamos, começa. Vamos. Olha o corte. Gostaria de convidar todos para conhecer o Leia Mulheres Ribeirão Preto ou Leia Mulheres da cidade que vocês estiverem, se isso alcançar outras cidades. Procurem no Google Leia Mulheres e vocês vão descobrir se tem na sua cidade. Aqui em Ribeirão a gente se reúne todo último sábado do mês, com raríssimas exceções, e a gente se reúne na Biblioteca Sem a Junqueira às 16 horas. A duração do encontro é de 2 horas. Tudo bem chegar atrasado, tudo bem sair mais cedo, tudo bem chegar sem ler o livro para conhecer, fiquem à vontade. Aproveito também, já que eu divido Leia Mulheres com a Lohane. A Lohane ela tem um clube do livro chamado Lendo Luto, que ela faz também ela na Biblioteca Sem a Junqueira, que tem esse recorte. Eles leem livros que falem sobre finitude. Né? Então, não é um clube do livro terapêutico. Sim. Né? Ele não tem essa função, mas é uma troca de pessoas que estão vivendo ou viveram esse momento de finitude. E no próximo sábado eu começo um novo clube do livro no Sesc, junto com a Aline Botelho, que é bibliotecária lá, que é um clube voltado para todos. Qual é o foco? Atender pessoas neurodivergentes, pessoas com baixa letração, com falta de hábito de leitura. Então a gente vai ler junto durante o tempo que for necessário para durar o livro e discutir de uma forma simples, de uma forma didática, porque existe um projeto chamado Mais Diferença, que ele simplificou os livros. Não é infantilizar, mas é tornar o livro mais acessível para diversas pessoas, para pessoas diversas. Sim. E é isso. Muito legal. Nossa, esse projeto é muito interessante. É muito massa. E assim, quando a Cibele falou, né, vamos falar sobre isso, porque a Cibele me enrolou 1 ano para vir aqui. Então, eu só vou dizer isso, que já era para ter acontecido essa conversa há muito tempo, mas ela enrolou. Eu me interessei muito sobre esse assunto, porque a primeira leitura eu sempre gostei muito, mas como eu disse, né, no final, não foi isso que eu fui fazer no mestrado, mas eu acabei pesquisando leitura, né, pesquisando alfabetismo funcional. Eu nem gosto de usar o termo analfabetismo, eu gosto de usar o termo alfabetismo funcional, porque eu acho que, de certa forma, todos nós somos analfabetos funcionais em algum contexto. Sim. Né? Se eu for fazer uma operação de cérebro, eu não sei fazer, eu sou analfabeto funcional. Né? Então, de certa forma, o alfabetismo é aquilo, é a nossa vida, é onde nós estamos. Mas, na minha pesquisa, o que se mostrou foi o seguinte: só tem uma coisa que melhora a sua capacidade de entender o mundo, porque o alfabetismo funcional é a minha capacidade de entender o mundo. Sim. No qual eu estou. Um mundo cada vez mais complexo que nós estamos vivendo hoje,
como é que eu entendo esse mundo? Como é que eu viajo dentro deste mundo aqui e durante a minha vida? E o que a pesquisa mostrou que sim, só tem uma coisa que melhora a sua capacidade de entender o mundo, é a leitura. De qualquer coisa. Né? Não é só ler o clássico, é ler a notícia até o final, né? Ler uma revista, ler um jornal, ler um blog. Né? A leitura nos permite, por quê? Porque ela me dá o outro lado, ela me dá um outro ponto de vista, ela me faz pensar a partir, né? Ela me dá empatia, porque eu vou ver a partir do ponto de vista do outro. E é a leitura que faz a gente entender o mundo. Né? E eu tenho um texto, depois eu até mandar para a Cibele, que eu escrevi, que eu publiquei no LinkedIn há muito tempo atrás, em 2017, que fala isso, nós precisamos desenvolver o hábito de leitura nas nossas crianças, porque era um momento que a gente estava perdendo muito isso. Né? E eu vejo que todas essas formas, o RPG, o mangá, esses livrinhos que a gente fala assim, aqueles romancinho bobo, mas só da pessoa estar lendo, né? Harry Potter, nesse sentido, foi fantástico, porque desenvolveu o hábito de leitura em milhares de pessoas. Mas você sabe que eu peguei um livro infantil, um infanto juvenil, Os Mentirosos, até virou série já, série ou filme. Sim. E eu fiquei, vou pegar, tá todo mundo lendo, deixa eu ler. Cheia de milindres, cheia de preconceitos. Totalmente. Ele tem um plot twist que eu sou apaixonada no livro. Sim. E assim, eu quero ler uma coisa mais simples de ler, uma coisa... Começa aqui. Depois você me conta. Se você não gostar, tudo bem, mas tenta esse. Sim, sim. Porque ele é muito louco, assim. A gente não... Livro infantil, livro infantil lido por um adulto é outro livro. Leiam livros infantis sem vergonha de ler livro infantil. Não precisamos nem falar do mais clássico nesse sentido, que é o Pequeno Príncipe, né? Que não é um livro para criança. Parece que é, mas não é. Não é, né? E a gente tem muitos escritores que escrevem literatura para adultos, escrevendo livros infantis com temáticas excepcionais, que permitem discussões, permitem clubes de livro. A gente faz, às vezes, na biblioteca com livro infantil ou com conto, que são coisas pequenas. Mas quando você entende aquele contexto e você traz para a sua vida, o debate acontece. Eu adoro conto, adoro... É o que eu mais leio, na verdade. Né? Porque hoje a gente também tem uma coisa que aconteceu com a gente foi perdendo o hábito de ler coisas grandes, né? A gente vai cada vez lendo coisas menores, nossa atenção está ficando mais curta. Mas você sabe que conto e poesia são os mais vistos de forma preconceituosa dentro dos clubes do livro. Coisa engraçada, eu adoro conto. As pessoas acham que ler conto não é ler literatura, sabe? Sim, nossa Senhora. E a gente tem contistas e microcontistas também excelentes. Sim. Tem eu não me lembro se é na Inglaterra que tem isso, que é grupos que escrevem contos de uma frase só. Sim. Né? Que assim, uma frase só é a história inteira. Sim, né? Sim. A gente tem uns que são famosíssimos, né? É isso, acho que é ler o que você pode, o que você tem acesso, o que você consegue, o que te encanta e seguir o barco sem se preocupar com a opinião alheia. Bom, Sheila, muito obrigado. Eu acho que assim, foi um papo muito legal, porque fala de educação, né? Fala de carreira, fala de caminho. Você pulou seu caminho inteiro, mas tudo bem. Né? E, pessoal, esse episódio vai estar completo nas nossas, né, no YouTube, no Spotify, mas vamos ter os cortes, principalmente esses últimos cortes dos convites. Nós vamos fazer eles separados, 3 cortezinhos, para poder divulgar. E não deixem, né, de participar também lá dos clubes do livro, e nas bibliotecas. Né? Ir na biblioteca é um negócio tão gostoso, em biblioteca. E realmente, olha, eu conheço o Brasil inteiro. Assim, a Junqueira é diferente nesse sentido. Ela é muito viva, né? As pessoas estão sempre lá, é uma coisa diferente. A gente, às vezes, dá dó, né, de entrar em umas bibliotecas que você vê a biblioteca morta. Depois eu até comento um negócio sobre isso. Então, pessoal, esse é o nosso bate-papo. Não deixe de nos seguir e até o nosso próximo.